Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso instante de estudo do Evangelho. Estamos no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o tema de hoje fala sobre o ponto de vista. E o Evangelho diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro, e esta fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais do que uma passagem. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada a uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos do que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem de sua vida uma angústia perpétua, dando-se, assim, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro do qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que se atinge com o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande. Os homens de projeção, como os monumentos. Mas, se transporta sobre uma montanha, os homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Embora esse texto seja bastante claro, bastante simples, para a gente compreender, eu fico imaginando essa posição daquele que não tem uma fé estabelecida e que se baseia simplesmente na posição da vida presente, que não tem o conhecimento, não tem a certeza de uma vida futura e que se coloca na vida presente como aquele que está fazendo uma corrida de 50 metros. Então, se há uma corrida de 50 metros, você tem que dar tudo que pode para essa corrida, para sair vencedor. Porque as benevolências, as facilidades, os confortos são para aqueles que chegarem primeiro nessa corrida de 50 metros. Como se houvesse um limite de recursos, recursos limitados que estivessem disponíveis para aqueles que chegam na frente. Então, eles se portam como crianças egoístas que tentam correr na frente e pegar aquilo que é seu. Fazem isso para os seus herdeiros, para os seus filhos, para a sua prole, para a sua família. E se advogam no sentido de justificar as suas atitudes, de tomar dos outros, ou tirar na frente dos outros, ou se avançar em propriedade dos outros, porque fazem isso não para si mesmo, mas fazem isso em prol da sua família e do seu convívio familiar. E assim tentam se justificar perante a sua própria consciência. Parecem crianças, né? Quando a gente olha nesse sentido, porque a falta de concepção ou de conhecimento, que isso tem consequências, né? E que o simples fato de se advogarem, se julgarem, se defenderem, que estão fazendo isso para a sua família, não libera o fato de estarem agindo de maneira errada. E mais ainda, não conseguem perceber o tamanho do malefício que provocam a toda a sua volta, fazendo com que outros sejam subjugados. Na regra do
quem pode mais chora menos, aquele que tem mais força, aquele que tem mais capacidade de conseguir as coisas, se regozija enquanto os outros sofrem, como sendo uma lei natural, nada mais age do que como um animal, porque os animais assim fazem. A natureza, ela prevalece aqueles que são os mais fortes, mas a natureza dá aos animais esse princípio para um princípio de sobrevivência das espécies. Tem uma lógica na situação e na clareza das leis divinas para que isso aconteça no mundo animal. Quando a gente passa para o mundo nominal, estamos cada vez mais se distanciando desses instintos primários e começando a estabelecer uma maneira de se relacionar com as outras coisas e com as coisas divinas, no sentido que nós devemos avançar e elevar o nosso conhecimento espiritual, porque é lá que devem morar os nossos interesses. Quanto mais a gente se interessa, e aí vem o ponto de vista espírita, né? O espírita não corre numa corrida de 50 metros, ele sabe que está numa maratona. E como todo aquele que corre maratona sabe, aprende muito cedo que se ele se der o máximo do seu gás logo no começo, vai faltar perna para frente. Ele corre de maneira compassada, de maneira que ele sabe que tem que aguentar muito tempo correndo. E esse correr de maneira compassada permite com que também ele absorva e aproveite melhor a paisagem, aproveite melhor tudo que está na sua volta. Então essa corrida é muito mais agradável, no sentido de que ele pode aproveitar muito mais as benesses que a vida humana provoca, nos traz, né? Nos dá. Deus é tão bondoso que Ele concede a todos nós certos prazeres da vida material, que não são errados. O prazer de uma alimentação gostosa, o prazer do contato com os amigos, de uma boa risada, de uma boa conversa, tudo isso só está disponível para aqueles que não têm pressa, para aqueles que sabem que essa vida é uma maratona e que deve ser levada paulatinamente, extraindo dela o melhor possível. Ninguém está dizendo que você vai ficar encostado no canto sem fazer nada. Você continua a sua jornada, continua o seu trabalho, continua com o desejo e a necessidade de pagar as suas contas, de educar os seus filhos, de fazer todo o possível para estabelecer o conforto necessário. Mas consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila, observando as pessoas que estão à volta, se não está machucando ninguém, se não está ferindo ninguém para conseguir as suas coisas, e às vezes muito mais ainda, se não pode ajudar alguém que está ao lado para poder caminhar em paralelo contigo, porque é muito mais gostoso caminhar em conjunto, quando você pode estar com pessoas à sua volta, do que caminhar sozinho. Nesse desespero, dessa corrida desenfreada desses 50 metros daqueles que são materialistas e que concebem a vida simplesmente numa única existência, não há espaço, não há tempo para aproveitar esse caminho, já que eu preciso me concentrar e fazer todo o esforço possível em trabalhar demais, estudar demais. Isso traz uma tamanha desespero, uma tamanha ansiedade que a gente tem nos nossos tempos o mal do século, a ansiedade. Quantas pessoas não tomam ansiolítico, não tomam remédio contra a depressão, porque nesse desespero da corrida de 50 metros, veem que não estão conseguindo fazer tudo aquilo que desejavam fazer, que não estão obtendo tudo aquilo que esperavam obter. E que se continuar nessa jogada, nesse ritmo, vão deixar desamparados todos os seus. Aquele que crê numa corrida de maratona sabe que, e muito mais do que isso, né? Porque antevê processos futuros, sabe as consequências das suas próprias atitudes e sabe que ninguém está livre, nem mesmo os seus herdeiros, nem que você deixe uma grande fortuna, que é garantia que os seus herdeiros vão ter uma vida boa. Quantas fortunas não se dissipam de uma geração para outra? E quantas fortunas usadas dessa maneira deixam de alimentar tantas outras pessoas à volta? Que bem que cada um de nós pode fazer com o que lhe chega à mão. Quantas pessoas a gente conhece, quantas fortunas a gente não sabe, que a fortuna é de tal tamanho que seria impossível de uma pessoa, de uma família inteira, consumir toda aquela fortuna numa vida inteira, mesmo que ele só gastasse dinheiro todos os dias. Qual é o interesse, qual é a importância, qual é o benefício de se conseguir isso?
de se mostrar que é mais inteligente do que os outros, que é mais capaz que os outros, ou que é mais egoísta que os outros, que é mais acumulador que os outros. A gente sabe, o Evangelho mostra para a gente a importância das grandes riquezas. Deus não permite que as pessoas acumulem bens simplesmente porque Ele não consegue controlar a situação, mas porque as grandes riquezas têm um papel no seu desenvolvimento. As grandes riquezas muitas vezes são aquelas que beneficiam grandes cidades, grandes instituições, grandes processos de desenvolvimento quando bem empregadas. Então, aquele que é dado a riqueza, é dado também uma responsabilidade de ser o administrador dessa riqueza. Sobre o ponto de vista futuro, esse ponto de vista que o Evangelho traz e que o Espiritismo traz muito mais fortemente para a gente tem um ângulo de visão muito mais alongado, estendido da vida presente. Então, não importa mais só o quanto você vai alcançar nessa vida, mas o que você faz dessa existência. O que você faz dessa corrida diária, de que maneira com que você leva essa vida, como você aproveita os instantes com as pessoas que estão à sua volta, com que tranquilidade você consegue fazer e seguir, e mesmo que os percalços aconteçam, e é normal que eles aconteçam porque a vida é material, estamos todos eminentes a problemas, a desastres, a doenças, catástrofes, perdas de riqueza, que às vezes foram conseguidas com muito esforço, com muito trabalho. Mas se a gente não consegue encontrar uma lógica nisso, se a gente não tem um ponto de apoio nesse sentido, de existir uma razão e uma lógica que nos ampare nesse sentido, aí sim, existe o desespero, existe a descrença, e existe o próprio questionamento, porque se fosse assim, Deus não existiria porque Ele não seria justo. Aí das questões das grandes injustiças ou dos grandes desesperos que acontecem na vida, de pessoas que se sentem completamente desamparadas, que muitas vezes, por uma provação que a vida proporciona, esforços de muito tempo, de muito esforço e muito trabalho, são perdidos pela ação de outros, ou pela sua própria ação, pouco importa. Por viradas da economia, por desastres, por assalto, algum problema acontece. Para aquele que enxerga muito mais a distância, que enxerga não só a vida presente, mas a vida a longo prazo, e essa longo prazo não é só a vida presente, mas as vidas futuras, sabe que se agir corretamente, se agir da maneira adequada, só pode esperar na sequência a colheita daquela semente que foi escolhida para ser plantada agora. Então, o ponto de vista da vida futura, ou esse ponto de vista que o Espiritismo traz para a gente, alonga os horizontes e nos dá muito mais tranquilidade, até tranquilidade para errar. Porque sabemos que mesmo errando, temos a chance de retomar e fazer novamente. Não é problema termos errado, o problema é não termos aprendido com o que erramos. O problema é não conseguir avançar daqui para frente, se tornando seres melhores, não mais ricos, mas mais perfeitos do ponto de vista e mais conhecedores de si mesmo, das suas próprias limitações, mais conhecedores para poder dedicar o seu esforço em poder evoluir em certas questões, em observar as pessoas que estão à sua volta, em ajudar as pessoas que estão à sua volta. Não é uma corrida para uma pessoa só. Se Deus é bondade e amor infinito, Ele quer que todos os seus filhos evoluam e não simplesmente um. Então, do mesmo ponto de vista que Ele não abandona nenhum de nós, então por isso não devíamos estar desesperados, porque estamos sob a tutela de Deus, e que a preocupação, e isso o Espiritismo traz para a gente, não é só essa vida presente. Mesmo que exista uma doença que você vá morrer dessa doença, isso não é o fim, não é o caos, já que muitas outras vidas existem ainda. E o problema passa a ser de que maneira que você caminha diante das situações, dos problemas, das dificuldades que você enfrenta. Se você caminha um passo de cada vez, com calma, respirando tranquila e profundamente, aproveitando as oportunidades que a vida lhe dá,
com as limitações que ela lhe proporciona ou não, que benefício que você faz, como você multiplica isso para as pessoas que estão à sua volta, para aqueles que são mais próximos, para aqueles que não estão tão próximos ainda. Que tipo de legado você deixa para os seus, no sentido de também mostrar através do exemplo e não através só da palavra, porque a gente sabe muito bem que só dizer muitas vezes age de maneira contrária, então o melhor exemplo é sempre aquele que é o exemplo pessoal, como você se porta, e que os outros possam olhar e observar que tem alguma coisa diferente ali, tem uma esperança ali, tem um conforto, uma tranquilidade ali, que é algo desejável. Por que aquela pessoa não se incomoda tanto com os problemas que ela passa na vida? Parece que não sente, parece que não percebe as coisas. Talvez ela tenha um alento diferente daquele que você consegue enxergar. Talvez já tenha tido experiências nessa ou em outras vidas, de maneira que ele fortaleceu no sentido de conseguir passar. Continua existindo a dor, continua existindo o cansaço, continua existindo os problemas da vida, mas existe muito mais a segurança no sentido de que isso vai passar, assim como todas as outras coisas. Que o nosso caminho é o caminho da felicidade, é o caminho do bem. Que o apego às questões presentes não nos leva a nada, já que nesse processo um dia a gente vai deixar a matéria. E de novo, voltando para o Evangelho, que recomenda muito para a gente, fala assim, se você vai viajar para uma terra distante, o que você leva na sua bagagem? Para aqueles que não creem na vida futura, não creem na reencarnação, essa viagem não tem volta, ela é só uma viagem de ida e não dá para se levar nada, já que para tudo por aqui. Para aqueles que creem na reencarnação, sabem como é esse país, a gente tem tempo de estudar esse país primeiro, estudar esse clima, o que é valorizado esse outro país onde a gente vai viajar depois de desencarnar, quais são as qualidades que são desejáveis de se ter para que você tenha uma boa estadia lá. O que você coloca na sua bagagem? Quais são os benefícios, as virtudes que você desenvolve aqui? Quantos amigos você consegue carregar na sua bagagem? Quantas pessoas você consegue carregar que trabalharam junto com você e que são pessoas simpáticas? De maneira que você possa ter amigos lhe esperando lá também. Que você possa ter pessoas que lhe foram agradáveis e que, por uma situação da vida, seguiram antes que você. E que esse reencontro seja muito agradável, seja prazeroso, muito mais do que a vida material. É lógico que para a gente é muito difícil conseguir entender e compreender que essa vida é apenas uma passagem. Já que para quem está encarnado aqui, às vezes ela parece bem dura, ela parece bem longa, ela parece com situações bem difíceis de conseguir vencer. Mas a gente tem, e esse é o grande benefício, a gente tem comunicação com os amigos da espiritualidade. A gente conhece ou conversa através das comunicações com pessoas que foram antes da gente. E que por mais de centenas a gente escuta isso e escuta da mensagem deles. Que o que a gente faz aqui a gente carrega lá e que a vida continua. E que eles estão numa situação muito melhor que quando estiveram aqui. E que a vida na Terra é uma vida muito mais difícil, nós carregamos limitações do nosso corpo físico, das necessidades que nós temos aqui. E que quando chegar na outra estação, a gente vai estar muito mais tranquilo, muito mais livre para praticar aquilo que a gente realmente gosta, encontrar com quem a gente se sente à vontade e tentar ter mais liberdade de agir também, se formos merecedores, se tivermos desenvolvidos as virtudes que são necessárias para essa existência, para essa vida, nesse outro país, nessa outra paragem. E tem uma historinha para hoje? Olha, acho que é novidade, essa acho que eu nunca li. Já diz assim: tem um amigo que perdeu o emprego, a fortuna, a esposa e a casa. Porém, permaneceu firme na fé. A única coisa que lhe restava. Um dia, ele parou para observar alguns homens trabalhando numa igreja enorme, esculpindo pedras. Um deles estava acinzelando uma pedra triangular.
E ele perguntou para o homem: o que você vai fazer com essa pedra? Aí o homem responde para ele: o senhor está vendo aquela abertura lá em cima, perto do pináculo? Disse o trabalhador: estou modelando esta peça aqui embaixo para que ela seja encaixada lá em cima. Lágrimas brotaram dos olhos do meu amigo enquanto ele seguia seu caminho. Parecia que Deus havia falado por meio da boca daquele trabalhador para explicar a provação que ele atravessava. Eu estou modelando aqui embaixo para que você seja encaixado lá em cima. Até a próxima.